Vamos abrir, irmãos, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos ler do verso 8 ao 14. Lucas 2, de 8 a 14. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Irmãos, nós temos meditado nessa mensagem do anjo, no verso 10 e 11, e nós já vimos que essa notícia do anjo são as boas novas do Evangelho. O Evangelho é uma palavra que vem do grego, evangelion, que significa boas novas, boas notícias. É interessante que era usado, esse verbo era usado no mundo, numa época que não havia WhatsApp, celular, não havia nada disso. Muitas vezes os mensageiros saíam de uma cidade para outra para dizer que aquela cidade havia vencido a guerra. E aí era uma grande festa. O Evangelho é uma notícia muito mais maravilhosa do que uma guerra vencida. Na verdade, nós temos visto que é a maior notícia de todas. Estamos na terceira mensagem a respeito desse verso 10 e 11, e nós já vimos que essas boas novas trouxeram o fim do medo. O anjo diz: não temais. Essas boas novas devem ser divulgadas. Ele disse: vos trago novas. Nós temos que levar as boas novas, que essas novas são motivo de grande alegria. Ele fala: vos trago novas de grande alegria, e que essas boas novas são para todo o povo. Ele fala que será para todo o povo. Vamos continuar nessa manhã vendo o que o anjo tem para nos dizer, mais um pouco, né? Então, a boa nova, agora nós vamos ver que a boa nova é que o prometido chegou. O prometido chegou. Tem uma coisa que a gente não faz a mínima ideia, como gentios que somos, é da importância que o Messias tinha para Israel, para o povo de Deus. O Messias era o prometido, era o sonhado, era o esperado, e agora a Escritura estava se cumprindo. E eu queria que você acompanhasse comigo, se você puder. Nós vamos ver algumas profecias da vinda do Senhor e alguma coisa sobre o que ele iria fazer, mas é lógico que são só as principais, porque se a gente fosse ver todas as profecias a respeito de Cristo, a gente não ia sair daqui hoje. É muita coisa. A Bíblia é sobre Cristo. Gênesis capítulo 3, abra lá se você puder, Gênesis 3, é a primeira promessa de Deus, a primeira profecia que o Senhor faz com respeito ao Evangelho. Os estudiosos chamam esse versículo de proto-evangelho. Quer dizer, é o início do Evangelho, é o Evangelho nascendo. Logo no mesmo capítulo da queda, lembra?
como Deus é maravilhoso? O homem caiu em pecado, merecia destruição, mas Deus falou: vocês vão morrer, porém, eu vou enviar alguém para solucionar esse problema. Está no verso 15, Deus falando com Satanás, a serpente, disse assim: porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, e entre a tua semente, Satanás, os filhos do maligno, e a sua semente, quer dizer, a semente da mulher, a semente abençoada. Aqui o Senhor está falando que haveria inimizade entre os santos de Deus e os ímpios. Nós vimos hoje na profecia de Daniel o quanto os reinos desse mundo atacam a igreja. Agora olha só, terminando o verso 15. Esta, quer dizer, a semente da mulher. Quem é essa semente da mulher? Jesus. Semente aqui querendo dizer descendente. Este descendente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que está sendo dito aqui é que a serpente iria matar Jesus, como a serpente mata o ser humano, picando no calcanhar. Mas Jesus iria matar a serpente, e como o ser humano mata a serpente, uma pancada na cabeça. O diabo faria tudo e conseguiria, vamos dizer assim, matar Jesus. Mas Deus, por trás da ação do diabo, na verdade, queria que isso acontecesse, e ele iria destruir todo o poder, a influência e a suposta vitória da serpente. Ele iria acabar com o diabo. O Apocalipse 20 fala que o diabo será lançado no lago de fogo, onde será atormentado de dia e de noite para todo sempre. E ele acabou, ele foi destruído, anulado, cancelado pela morte do Senhor Jesus Cristo. Então está aqui, desde Gênesis, Jesus está sendo prometido, o Messias. Gênesis 49, Jacó está abençoando seus filhos, e vocês sabem que as bênçãos dos patriarcas não eram só bênçãos, eram profecias. O que eles falavam, realmente, Deus falava através deles, o que eles falavam acontecia. Gênesis 49, verso 9, falando da tribo de Judá, Jacó diz assim: Judá, a ti te louvarão, verso 9, Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Aqui é onde surge pela primeira vez a expressão leão da tribo de Judá. Judá é um leãozinho. Lá em Apocalipse 5, João vai chamá-lo de o leão da tribo de Judá. Agora veja o verso 10. O cetro aqui significando o reino, o cetro é aquele bastão que o rei usava. O cetro não se arredará, quer dizer, não se afastará de Judá. Uma profecia de que o reino de Judá seria eterno. Não se apartará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Esse Siló, que para muitos significa aquele que pega o cetro, né? Esse Siló, que foi colocado como um nome próprio aqui, é o Messias. Então aqui já está sendo profetizado o reino eterno do Messias, milhares de anos antes, irmãos. Números capítulo 24, nós temos as profecias do falso profeta Balaão. É muito interessante que Balaão era um falso profeta, mas Deus entregou a ele verdadeiras profecias nessa ocasião em que
Balaque, o rei dos Moabitas, queria amaldiçoar Israel. Números 24, verso 17. Olha que linda essa profecia. Vê-lo-ei, mas não agora. Eu fiquei pensando nisso. Balaão vai ver Cristo como seu inimigo, porque Balaão pereceu, está condenado no inferno. E quando vier o juízo, ele verá o Messias entronizado para julgá-lo e condená-lo. Ele não vai vê-lo como seu Salvador. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. A estrela de Jacó, o cetro de Israel, é o Messias. Essa questão da estrela me emociona. Eu estava comentando com a Silvia que as igrejas chegam a Natal, enfeita tudo, né? Bota um monte de árvore de Natal. Eu queria saber o que tem a árvore de Natal a ver com o cristianismo. Mas, aí eu pensei o seguinte, tá bom, eu aceito um enfeite no Natal, mas tem que ser bem feito, viu? Eu quero uma estrela brilhante aqui no canto, ou qualquer canto desse. Uma estrela bem grande, imitando aquela estrela que os magos seguiram até que eles acharam Jesus. Está aí um enfeite que pode ser feito, mas tem que procurar imitar a estrela, não é fazer um negócio, né? Esse é um símbolo verdadeiro do Natal, a estrela dos magos. Mas então aqui está a estrela de Jacó. Agora Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio 18, verso 15. Moisés está falando: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Esse como eu aqui não significa que esse profeta seria do tamanho de Moisés, mas que esse profeta teria a função de Moisés. Qual era a função de Moisés? Ele era mediador, e Jesus viria como mediador. Veja o verso 16. Conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, isso é, no Monte Sinai, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei, o povo falou isso, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram, eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e poreis as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Veja, Moisés está profetizando a vinda do profeta. Você se lembra em João capítulo 1, quando os fariseus perguntam para João Batista se ele era o profeta? É esse aqui. Desde essa passagem, com o passar dos séculos, Israel entendeu que esse profeta aqui seria o Messias, que iria ser mediador entre Deus e os homens. Então essa aqui é mais uma profecia da vinda do Messias. Agora vamos em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, e essa é a mais conhecida e a principal profecia em termos da vinda do Messias, porque foi essa profecia que começou a despertar em Israel o sonho realmente de vir um príncipe, um rei, que pudesse abençoar o povo. Davi havia tido o desejo de construir um templo para Deus, e Deus disse para ele que ele não construiria, que seria o seu filho, mas aí Deus fala umas palavras impressionantes. Veja no verso 12. Quando teus dias forem completados,
e vieres a dormir com teus pais, Deus está falando com Davi, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. E aí, Deus continua falando, e vocês sabem que as profecias bíblicas, muitas vezes, elas são como uma cadeia de montanhas. Você olha uma cadeia de montanhas, você só vê uma montanha, se você olhar de frente assim. Mas quando você vem para o lado, você vê que há várias montanhas. Então as profecias são assim. Deus estava falando sobre Salomão, mas ao mesmo tempo estava falando sobre alguém maior do que Salomão. Então veja só o verso 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Aqui Deus está dizendo, eu vou fazer com que a sua família reine para sempre. Como ele podia fazer isso? Se ele colocasse alguém no trono de Davi que nunca mais morresse. E é exatamente isso que Deus faz e que o anjo Gabriel fala para Maria. Olha só. Você vai dar à luz um filho e vai pôr o nome dele de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. É a promessa que ele está fazendo aqui. E ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Deus está prometendo enviar alguém que reinará para sempre. O Messias de Israel, que estava sendo tão esperado. Agora vamos para profecias mais conhecidas. Lembrando que eu estou pulando muita coisa, porque eu estou me referindo mais só à vinda e o nascimento. Eu estou pulando o livro de Salmos, por exemplo. Poxa, o livro de Salmos é o livro que mais fala em Jesus. Depois vem Isaías. Salmos está repleto de profecias a respeito de Cristo. Mas vamos pular e vamos até Isaías capítulo 7. Vocês conhecem muito bem. Isaías é chamado o quinto evangelho, ou o evangelho do Velho Testamento, tanto que ele fala de Jesus. Se você um dia lê Isaías, pega uma caneta e sublinha toda vez que ele falar de Jesus. Embora você não vai reconhecer todas as vezes, mas sublinha, você vai ver que você vai sublinhar muita coisa. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aqui o profeta Isaías, centenas de anos antes, está profetizando que a virgem conceberia. Como é que uma virgem pode conceber? Não pode. É porque Deus é Deus do impossível. E esse menino que fosse nascer se chamaria Emanuel. Mateus capítulo 1 cita essa profecia e explica que Emanuel significa Deus conosco. Deus estaria entre nós na pessoa do seu filho. Agora veja o capítulo 9, verso 6, que é talvez a mais bonita profecia do Velho Testamento a respeito do nascimento de Cristo. Isaías 9, 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aqui é o Natal puro, né? Um menino nasceu, Natal. Mas ele é um menino, e ele nasce. Portanto, ele é um homem. Agora, um filho se nos deu. Agora é um filho, não é mais um menino, é um filho, e não nasce, ele é dado. É Deus. A pessoa humana e a pessoa divina estão aqui nessas frases. E o principado está sobre os seus ombros, ele é o rei dos reis, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É a profecia talvez mais conhecida e mais maravilhosa a respeito do Cristo nosso Salvador.
Agora pula para Jeremias, capítulo 23. Jeremias fala muito a respeito de Cristo, mas vamos ler só uma profecia, capítulo 23, verso 5. O título está dizendo aí o renovo de Davi. Era bom explicar o que é renovo. Renovo tem o sentido de descendente, mas é uma linguagem bonita, porque o renovo significa, por exemplo, aquela árvore praticamente morta. Jó fala sobre isso também. Aquela árvore praticamente morta, seca, aquele tronco jogado lá, cortado, seco. E de repente, você já deve ter visto isso em muitos lugares, de repente vai surgindo uma plantinha do meio daquela árvore morta. Essa ideia, o renovo, seria o Cristo nascendo e vindo a esse mundo, ao seu povo, que estava praticamente morto. Então, quando ninguém dava mais nada, surge o renovo. O renovo é essa plantinha que vai surgindo. Então veja o verso 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo. Olha aí, a Davi, né? Por causa da promessa que ele fez. Um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, isso é, Jeová, justiça nossa. Nossa, né? Que profecia maravilhosa, irmão. São palavras para a gente ficar lendo e relendo e meditando. Um renovo vai reinar com justiça, Judá e Israel estarão seguros. Aqui o que é Judá e Israel? É o povo de Deus, é os crentes do Senhor, não é nação, é o povo de Deus. Porque a gente sabe quando Jesus veio, Israel rejeitou ele. Mas aqui está falando do povo de Deus. E olha o nome dele, Jeová. Como é que alguém pode se chamar Jeová se não for Deus? O nome dele será Jeová, justiça nossa. Por que justiça nossa? Porque ele é a nossa justiça. Nós fomos justificados pela justiça dele. Maravilhosa profecia que fazia o povo ansiar pela vinda dele. Agora, se você conseguir encontrar, Miqueias, capítulo 5, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Então veja lá se você encontra. Depois de Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Miqueias capítulo 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ô irmão, quem são os loucos que falam que Jesus não é Deus? Olha essa profecia. Primeiro, Deus resolveu honrar uma cidade insignificante chamada Belém. Só era conhecida porque era a cidade que Davi havia nascido. Mas era uma pequena cidade. E aqui está dizendo, Belém, você é uma das pequenas de milhares de Judá. Mas é em você que vai nascer quem? O Senhor. Quem vai nascer? Aqui. De ti me sairá o que será Senhor em Israel. Deus de Israel. E cujas origens, olha, desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade, quer dizer, vai nascer aquele que é eterno. Irmão, quem é eterno? Deus. Então, tem mais um versículo aqui claro sobre a divindade de Cristo. Irmão, eu vou falar claro aqui para vocês, existem os testemunhas de Jeová, estão no nosso meio, às vezes dão até a paz do Senhor, tem crentes que dão a paz do Senhor para eles, não são uma denominação, é uma seita, e eles ensinam ensinos, infelizmente, não falo isso com alegria, mas eles ensinam heresias. A maior das heresias dele
deles é que Jesus é um ser criado. Não aceita isso não, irmão. O cristão reconhece que Jesus é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Eterno. Agora, Zacarias, capítulo 13. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias, capítulo 13. Verso 1. Zacarias também está cheio de profecias a respeito de Cristo, inclusive da segunda vinda dele. Mas aqui no verso 1 do capítulo 13 diz assim: naquele dia, o bendito dia, né? Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Haverá uma fonte aberta contra o pecado e contra a impureza. Você pode imaginar que fonte é essa? Que será contra o pecado e contra a impureza? As fontes que jorraram das veias do Salvador. O sangue do bom Redentor é essa fonte aberta para toda a impureza. Lá na cruz, todo o sangue foi derramado para nos perdoar dos pecados. E aqui está dizendo, cerca de 500 anos antes de Cristo, que uma fonte seria aberta no Monte Calvário para a purificação dos pecados. Agora, a última que eu quero mostrar para vocês está no último livro do Velho Testamento, Malaquias, capítulo 3. A última profecia. Aí você já está bem mais perto de Mateus. Malaquias, capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Quem é esse? Irmão, você está percebendo a linguagem da Bíblia? Eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Quem está falando aqui? O Messias. Quem é esse anjo? João Batista. A palavra anjo nem sempre está falando de um ser celestial. A palavra anjo significa mensageiro. Eu vou enviar meu mensageiro. Eu, o Messias, vou enviar meu mensageiro na minha frente. E aqui ele está falando de João Batista. Agora olha, continua lendo. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vocês buscam, o anjo da aliança, a quem vocês desejam, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem é esse Senhor que vem? Quem é esse anjo do concerto, ou anjo da aliança? O Messias, Jesus Cristo. Ele é o mensageiro da aliança, porque ele veio fazer uma nova aliança no seu sangue, uma aliança eterna com o seu povo. Então, meu amado, eu li para você, você acompanhou algumas profecias. A boa nova é que o cumprimento dessas escrituras já aconteceram. A boa nova de que Deus cumpriu suas promessas, irmãos. Deus cumpre as suas promessas. A primeira coisa que Deus falou para Jeremias, logo assim que ele chamou, ele disse: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aí eu falei, né? A gente como israelita, a gente não percebe isso. Agora, o que você tem que entender é o seguinte: assim como Deus prometeu diversas vezes a primeira vinda do Messias, e ele veio, assim também no próprio Velho Testamento e no Novo Testamento está profetizada a segunda vinda do Messias. E adivinha? Ele virá. Como ele cumpriu, ele cumprirá. Ele é o Deus infalível, irmão, e a sua palavra há de se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não, as minhas palavras não hão de passar.
disse o Senhor. Então, é uma boa nova muito grande. As profecias foram cumpridas, ele veio, o Messias chegou. Agora, a segunda, veja lá em Lucas de novo, verso 2. Eu já estou terminando, que só a primeira boa nova aqui já foi tudo. Eu sabia porque tinha muitas passagens. Agora, entenda que não é nem uma porção, né? Lucas 2, verso 10, nós vemos também que a boa nova está no fato de que o Messias chegou para nós. Por isso que eram novas de grande alegria. Lembra que ele falou? Eu trago novas de grande alegria. Por quê? Verso 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Essa versão antiga, ela tira um pouco o efeito, porque você lê assim rapidamente, você não percebe. Mas vos nasceu significa nasceu para vocês. O anjo está dizendo, quero trazer nova de grande alegria, será para todo mundo, porque na cidade de Davi nasceu para vocês o Salvador. Então a boa nova é que Cristo chegou para nós. Ele veio por nossa causa, irmão. Ele nasceu para nós. Ele veio para resolver a nossa situação, porque Ele nos amou. A boa nova é essa. Jesus nasceu para nós. Isso é uma excelente nova que você deve perceber. Agora, em terceiro lugar, a boa nova é que o dia chegou. Olha lá, versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje. Tenta se colocar lá naquela situação. Os pastores estão alegres, os anjos estão alegres, porque hoje nasceu o Salvador. Aquela noite maravilhosa em Belém, aquela, como diz o cântico americano, Silent Night, aquela noite silenciosa, que foi perturbada pelos cânticos dos anjos, pela luz da glória de Deus. Irmão, finalmente chegou o dia. Se você for contar de Gênesis 3,15 até o nascimento de Cristo, dá uns 4.000 anos. 4.000 anos. Você está reclamando porque você fez uma oração e tem um mês que Deus não respondeu? Ou tem 2 anos? 4.000 anos Deus prometeu e levou para cumprir. Mas finalmente o dia chegou. Será a mesma coisa. Um dia nós vamos ver esse céu se abrir. Esse lindo céu vai ficar mais lindo ainda. Porque ele se abrirá e ele virá em glória. Agora, nós não sabemos quantos, já tem 2.000 anos, quase 2.000 anos que ele prometeu. Não sabemos mais quanto tempo será, se será hoje, se será daqui a mais 2.000 anos, ninguém sabe. Mas acontecerá. O dia chegará, o dia finalmente chegou, o dia aguardado chegou. O homem mais importante de todos os tempos acabara de nascer. Jesus de Nazaré, o Salvador, o Cristo, o Senhor. Nasceu, irmão. Eu estava pensando essa semana e lamentando porque o brasileiro não fala inglês. Realmente a nossa língua não devia ser português, devia ser inglês. Por quê? Porque é em inglês que estão os melhores hinos, os melhores livros. Assim, as coisas mais impressionantes estão escritas por autores americanos, ingleses e europeus, e tudo foi traduzido para o inglês. Quem conhece o inglês, embora agora tem ferramentas, irmãos, se você estiver interessado depois, eu posso te falar, onde você pode pegar um texto inteiro e traduzir, texto em inglês para português na hora, no teu computador e até no celular.
Os hinos em língua inglesa são fantásticos. Eu passei essa semana ouvindo alguns hinos maravilhosos. Nós temos cerca de 5 ou 6 hinos no nosso cantor cristão. 2 deles eu descobri são de 2 autores de hinos assim maravilhosos. Charles Wesley, irmão de John Wesley, foi um dos maiores escritores de hinos. E Isaac Watts, também um escritor de hinos que até hoje se cantam os hinos dele. Irmão, essa noite abençoada, eu quero terminar recitando um pouco desses hinos para você. Tem um hino chamado Noite Santa. Ó Noite Santa, as estrelas estão resplandecendo intensamente. Esta é a noite do nascimento do nosso querido Salvador. Caia de joelhos, ó, escute a voz dos anjos, ó noite divina, ó noite em que Cristo nasceu. Você tem que ouvir essa música, mas é em inglês, né? Num coral, que coisa linda, irmão, coral, não é um coral de 10 pessoas, não, coral de milhares de pessoas, num lugar gigantesco. É como se você estivesse ouvindo os anjos. Você vê, esses corais humanos são lindos. Imagina o coral que cantou naquela noite. Coisa maravilhosa. Outro hino. Glória ao recém-nascido rei. Paz na terra, suave misericórdia. Deus e pecadores reconciliados. Todas as nações, levantem-se jubilosas, juntem-se ao triunfo dos céus. Com as hostes angelicais proclamem: Cristo nasceu em Belém. Ouçam bem, os anjos mensageiros cantam: glória ao recém-nascido rei. Ouçam, os anjos mensageiros cantam. Cante, ouça os mensageiros. E você tem que ouvir a música maravilhosa. Meu irmão, admire, porque se você não está admirando, você não percebeu o que é o Natal. Comemore. Não é o que você vai comer ou beber hoje que você vai ficar, estou tão alegre, comidas. Não, irmão. Comemore a vinda do teu Salvador. Adore. Jesus nasceu. Naquela manjedoura, tinha um pequeno e indefeso bebê, que precisava da sua mãe para viver. Se a mãe não colocasse ele no peito e desse de mamar, ele morria. Tão frágil bebê. É o onipotente. Que mistério, que glória, que beleza. Não tem nada parecido, não tem nada igual que possa ter acontecido nesse planeta, em nenhuma religião que se compare a isso. É uma grande tolice quando as pessoas se reúnem para comer chester, e beber, e comer pavê, e maravilha! O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria porque o Rei nasceu. Coisa maravilhosa, irmão.